O vídeo de hoje vai ter apenas um assunto, porém com muita informação. Eu vou tratar especificamente a respeito da reviravolta que está acontecendo na economia brasileira a partir dos indicadores de produção e de emprego de janeiro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pois é, gente, hoje saíram informações fundamentais, são os primeiros dados de janeiro a respeito do desempenho do setor de serviços e da empregabilidade no Brasil pelo CAGED. E esse dado saiu com mais de 2 semanas de atraso. Mas primeiro vamos analisar o contexto geral. Nós encerramos 2013 com uma perspectiva não muito boa a respeito da economia brasileira. Nós tínhamos quedas seguidas da produção, do desempenho do setor de serviços, o que nós vamos abordar de uma maneira um pouco mais profunda daqui a pouquinho. E além disso, indústria, especialmente de transformação, numa situação recessiva e comércio varejista até crescendo um pouquinho o volume de vendas, mas o faturamento dos lojistas, dos estabelecimentos comerciais, também em queda. Juntando essas três informações, nós entramos em 2024 evidentemente com uma perspectiva não muito alvissareira no que se refere à atividade econômica do Brasil. Mas aparentemente aconteceu um milagre. Eu já comentei alguns dias atrás a surpresa que eu tive de que a produção industrial brasileira, mesmo de transformação, cresceu em janeiro. Comércio varejista, abordei isso ainda nessa semana, deu um salto que foi o segundo melhor resultado de vendas em 2 anos. E agora, para completar essa receita de reversão súbita e extremamente relevante do quadro econômico brasileiro, tivemos hoje, o IBGE divulgou o resultado do setor de serviços com uma alta de 0,7% em relação a dezembro, mas eu não conto nisso porque eles trabalham com aquela tal de dessazonalização. A questão importante é que, do dado de janeiro frente a janeiro do ano passado, houve uma expansão de generosos 4,5%. Depois de, nessa medida, ter mostrado nos meses anteriores quedas bastante subsequentes. E aí vamos ver isso agora. Só para lembrar que entre março de 2021, ou seja, início da saída da pandemia, até agosto do ano passado, o ramo, ou setor de serviços, passou por uma fase muito legal de crescimento da sua atividade. Não teve um mesinho sequer que tivesse havido queda, mas a partir especialmente do segundo trimestre do ano passado, o desempenho setorial começou a desacelerar, até que em agosto fechou com um crescimento mínimo de 0,76% e entrando setembro, outubro, novembro e dezembro, nesses 4 meses, resultados predominantemente negativos. Apenas novembro do ano passado, que foi a exceção, que cresceu 0,5%. Ou seja, predominantemente no final do ano, o setor de serviços encontrava-se claramente num processo recessivo. Eis que entra janeiro, uma alta de 4,47%. Um dado realmente excepcional, digno de comemoração por parte da população brasileira. E ao nível dos gêneros dos serviços, também o crescimento foi basicamente generalizado. Serviços prestados às famílias, alta de 3,9%, lembrando, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2023, comunicação e informação, crescimento de 6,8%. Depois, serviços profissionais, 5%. Tivemos transportes e serviços auxiliares aos transportes, como correio, 3,1% de alta. E outros serviços também alta de 3,1%. Então, o crescimento realmente bem generalizado, tendo algumas exceçõezinhas em queda de subgêneros, mas de uma maneira muito comedida. E aí eu vou colocar para vocês, poxa, esses indicadores com tanta gente reclamando, será que as empresas brasileiras estão reclamando de barriga cheia? Por conta desses dados, a resposta é sim. Uma coisa que poderia contrapor e questionar essas informações do IBGE poderia ter vindo do Ministério do Trabalho com a divulgação da CAGED, que deveria ter acontecido no final do mês passado, no último dia útil do mês passado, mas ocorreu apenas hoje. E os empregos, a geração líquida de empregos no Brasil foi muito além do que eu esperava e muito além do que qualquer
pessoa esperava. De acordo com a CAGED que eu comentei, foram gerados nada mais, nada menos em janeiro do que 180 mil empregos formais. É praticamente o dobro do que o mercado estimava, os analistas de plantão estimavam. Eu também achava que realmente não poderia passar muito mais de 90 ou 100 mil postos de trabalho adicionais em janeiro, iniciando um processo de recuperação das demissões dos empregos temporários de dezembro. E olha só a relevância da informação. Esse dado de janeiro de alta da empregabilidade, de um pouquinho mais de 180 mil postos de trabalho, superou de longe o que aconteceu em 2023, que foi menos da metade, superou também 2022, só não foi maior que 2021, porque nós estávamos numa situação excepcional de recuperação da oferta de emprego por conta do final do fica em casa, do isolamento social da pandemia. E sofisticando um pouquinho mais essa análise do emprego em janeiro de 2024, vamos separar para o setor. Agricultura, alta de 21.900 vagas. Indústria em geral, 67 mil contratações a mais do que demissões. Construção civil, 49 mil. Serviços, 80.587. A única atividade que teve queda foi a parte de comércio, reparação de veículos e afins, com retração de 38 mil vagas. Do resto, a economia brasileira parece que bombou em janeiro, gerando mais empregos. Eu até imaginaria, se houvesse uma reação, ela iria acontecer exatamente no varejo, por conta da liberação de mais recursos a título de precatórios, que chegaram em dezembro e janeiro, especialmente depois mais uma nova leva em março, que iria bombar a economia nas férias, então o varejo iria se aproveitar disso. Mas não, o varejo foi o que teve pior desempenho de todos os grandes setores econômicos. Tá estranho isso aí, né, pessoal? Mas antes de fazer as considerações finais, vamos olhar mais uma informação interessante, que é a distribuição por estado dessa alta de empregabilidade. Para ter uma ideia, só teve 2 estados que tiveram queda do nível de emprego. Foi o Acre, com redução de 33 vagas, quase um 0,0, e depois o Maranhão, com uma retração de 831 postos de trabalho. Os que mais contrataram, São Paulo, 38.500 vagas, depois vem Santa Catarina, 26.210, terceiro lugar Rio Grande do Sul, com 20.810, Paraná, com 20.198, Mato Grosso, 17.253, e fechando nesse ranking, Goiás, 14.926, e Minas Gerais, 13.784. Então, os estados mais produtivos, ou com a tradição de serem mais produtivos do Brasil, realmente lideraram essa retomada fantástica da empregabilidade em janeiro. E ao nível municipal, só para nós finalizarmos essa enxurrada de informações, nós tivemos o quê? Crescimento da empregabilidade em 3.087 municípios, 241 cidades não tiveram saldo positivo nem negativo, ficaram no 0 a 0, e desempregaram mais do que empregaram 2.135 cidades. Ou seja, uma predominância muito evidente de melhoria da empregabilidade em janeiro, mês de férias, na maior parte dos municípios brasileiros. E aí, onde que se gerou mais postos de trabalho? Curitiba, em termos municipais, está na liderança, com 8.634 empregos a mais que demissões. Depois vem São Paulo, 6.870. 2 cidades que normalmente ficam mais vazias em período de férias, geraram mais emprego. Achei um pouquinho estranho isso aí, mas dado é dado, informação é informação, se eu não posso contrapor elas, eu tenho que aceitá-las, regra de estatística. Depois vem Vacaria, com uma alta de 4.757 postos de trabalho. Essa cidade fica aqui no Rio Grande do Sul e essa alta de emprego é certamente relacionada com o início ou a preparação da colheita de maçã, que é uma atividade econômica muito importante naquela região. Dentre os municípios que mais demitiram, a liderança ficou para uma cidade riquíssima de São Paulo, Barueri. Pelo que eu sei, é um município riquíssimo, um dos mais ricos de São Paulo, com 300 e tantos mil habitantes, especializado na prestação de serviços e produção industrial muito qualificada. E houve uma queda de empregabilidade lá de 2.502 vagas. Parece que ocorreu, mesmo sendo janeiro, uma hecatombe na cidade. Não houve notícia alguma de alguma coisa temporária
que tivesse tanto poder de impacto na geração de emprego ou no fechamento de vagas em Barueri. Depois também, Bebedouro em São Paulo demitiu 1.501 trabalhadores a mais do que contratou. São João de Meriti, no Rio de Janeiro, 1.179 a menos. Dracena, voltamos a São Paulo, menos 1.085. Mais ou menos esse quadro. Os dados de janeiro só estão sendo consolidados agora. Teve um superávit nas contas públicas também, foi uma bela novidade, em cima de uma elevação da arrecadação de impostos. Então parece que virou a chave do ano, saímos de 2023, entramos em 2024, o Brasil se transformou de um país que estaria beirando ou caminhando rumo a uma forte recessão para um exemplo global de prosperidade. Os números estão dizendo isso. Se vocês querem saber se eu tenho dúvidas em relação a tais informações, olha, no meu íntimo até eu posso dizer que sim, mas eu não posso provar isso. Número é número, estatística é estatística. Se eu não tenho alguma coisa para contrapor, eu vou aceitar a informação dos órgãos oficiais que normalmente ou sempre foram muito responsáveis com o que divulgavam para a população. Então, gente, é hora de ficarmos felizes, alegres, comemorando o sucesso econômico do governo. Eu, Eduardo Starosta, estou muito errado. Aumento de impostos, aumento de ingerência na economia, de intervenção, de manifestações um tanto quanto controversas, não tem nada disso que prejudique o fortíssimo mercado brasileiro. A despeito de tudo isso, nosso país vai muito bem, obrigado. Só um parênteses, até eu esperava, agora falando sério, aquilo era uma ironia, até eu esperava que houvesse uma reação de atividade por conta do que eu falei dos precatórios. Entre dezembro e janeiro, começou a circular no mercado alguma coisa em torno de 120 bilhões de reais a mais por conta dessas dívidas que a União tinha com pessoas que ganharam processos de indenização do poder público. Isso aí foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, então foi muita grana que entrou num curto espaço de tempo no mercado brasileiro. Mas mesmo assim, apenas isso não é suficiente para justificar tantos indicadores positivos, mas não positivos, excepcionalmente positivos para a economia brasileira como um todo. Produção excelente, empregabilidade bem acima de qualquer expectativa. Então, como eu falei na introdução dessa finalização, nosso país está vivendo um novo milagre econômico. Estamos todos, então, às mil maravilhas para curtir de maneira plena esse final de semana, que só vai ficar melhor na medida em que você que está me assistindo não esquecer do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço sim o convite para inscrição no canal. Pessoal, um excelente final de semana a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau, abraço a todos.